Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 7 ao 14, tá? Versículo 7 ao 14, como base desta primeira parte sobre os dons ministeriais na igreja. Vamos lá. Amém? Diz assim, Efésios 4, 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, que é, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres, tá? Tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Pai, em nome de Jesus, eu não posso falar deste assunto se o Teu Espírito Santo não me ajudar. Me ajuda, Deus, que a Tua presença possa tanto dar graça para eu falar, quanto sabedoria para os Teus servos compreenderem. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Dons ministeriais na igreja. Vamos falar hoje nesta primeira parte desta palavra. Esta passagem de Efésios capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 14, é um empréstimo que o apóstolo Paulo fez do Salmo 68, se eu não me engano, no verso 18, nós vamos conferir daqui a pouco, tá? Vamos conferir agora, para não incorrermos no risco de esquecer. Salmo 68, 18, Paulo ele toma emprestado esta palavra e ele diz assim, na qual o salmista diz assim, Salmo 68, é o 18, é isso mesmo, Salmo 68, 18, diz assim, quando subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons dos homens e até dos rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Tá? Então Paulo ele pega emprestado esta expressão, esta profecia, e ele aplica essa profecia do salmista, Salmo 68, 18, ele aplica à ressurreição de Cristo, à sua ascensão e ao derramamento dos dons sobre os homens. Ok. Esta porção de versículos que nós acabamos de ler trata dos dons ministeriais. Então, na semana passada, nós falamos aqui sobre os dons espirituais, né? E, inclusive, é até um assunto que eu gostaria de mais para frente retomar, porque eu acho que os dons merecem um pouco mais de profundidade. Estamos retomando isto. Mas hoje nós vamos falar sobre os dons ministeriais. E a palavra dom, nós falamos na semana passada, significa presente, né? Dom, do grego carismata, presente, ok. Ministério, a palavra ministério significa serviço. Então, dons ministeriais seria uma expressão que significa presentes para o serviço. É como se Deus tivesse nos dado presentes para que nós exercêssemos o nosso chamado, para que nós pudéssemos exercer o nosso ministério. Por isso, dons ministeriais, presentes para o serviço. Ok. A Bíblia diz aqui que o Senhor, ele subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus, conforme Marcos, capítulo 16, versículo
19. Marcos 16, 19, hoje é o culto de doutrina, não se esqueça, então nós passearemos pela Bíblia. Marcos 16, versículo 19 diz assim: depois de o Senhor lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. Muito bem, após a ressurreição de Jesus, ele permaneceu com os seus discípulos durante 40 dias, e depois de 40 dias, diante dos olhos deles todos, cerca de 500 pessoas, ele subiu ao céu, tá? E assentou-se à direita de Deus. Mas enquanto ele estava subindo, né, e isso está registrado em Atos 1:8, a ordem dele foi para que os seus servos, os seus discípulos, testemunhassem do Evangelho, pregassem a mensagem da salvação a todas as nações, até que todas as gentes tivessem ouvido o Evangelho de Cristo. Ora, irmãos, toda a ordem de Cristo e todo o plano de Deus nunca nos são ordenados de uma maneira despreparada. Pelo contrário, quando Deus nos dá uma ordem, uma direção, Ele também nos equipa para cumprirmos aquela ordenança, aquela missão. Se Deus não tivesse equipado a sua igreja com os dons ministeriais, tenha certeza, não existiria igreja hoje, e à medida que nós desenrolarmos o assunto, eu vou mostrando o porquê. Irmãos, a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue. A nossa luta é contra os principados e as potestades da maldade, contra os espíritos malignos das trevas que agem nas regiões celestiais, conforme Efésios capítulo 6, versículo 12. Tá? Então, se Deus não tivesse equipado a sua igreja com os dons ministeriais, hoje nós simplesmente não existiríamos. Mas Deus nos deu uma ordem, Deus nos deu uma missão, Deus nos deu uma tarefa, e juntamente com esta ordem, com esta missão, com esta tarefa, Ele nos deu os dons ministeriais. Os dons nos foram dados, a igreja está equipada, a igreja está preparada para a guerra, e é por isso que ela, nos últimos 2000 anos, somente cresce em todo o redor do globo. Mas afinal, você sabe quais são e o que são estes dons ministeriais? Vamos falar isso esta noite. Primeira coisa, aqui no versículo 7, verso é quando você está lendo Salmos, tá? O resto da Bíblia se diz versículo. Aqui no versículo 7 diz assim: mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. O que este versículo está querendo dizer? Que cada um de nós recebemos dons de acordo com a nossa capacidade de geri-lo, de acordo com a nossa capacidade de administrá-los, de usá-los, tá? Deus não dá pérolas aos porcos. O que significa esta expressão? Deus não dá coisas para que eu e você desperdicemos, tá? Então, Deus, Ele conhece a minha capacidade, Ele conhece a tua capacidade, e Ele vai nos dar dons conforme a nossa capacidade de administrar. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, há pessoas que querem ser o que Deus não deu para elas ser. Por outro lado, há pessoas que Deus lhes deu algo e elas estão enterrando esse talento, estão jogando fora, trocando por um prato de sopa de lentilha. As duas coisas estão erradas. Uma pessoa querer o que Deus não lhe deu, e uma pessoa desprezar o que Deus lhe deu. As duas coisas estão erradas, tá? E para exemplificar isto, Jesus nos contou uma parábola. Eu quero ver rapidamente com você no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, a parábola dos talentos. Diz assim: versículo 14 e 15. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos,
a outro 2 e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, então partiu. Que interessante, veja, Jesus está aqui contando a que seria semelhante o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um homem que ausentou-se do seu país por algum tempo, chamando os seus servos, antes de ausentar-se, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Ele está falando dele mesmo, né? Desse período que ele se retiraria para o Pai e confiaria à igreja os seus dons. Agora olha que interessante, ele diz aqui que a um ele deu 5, a outro 2 e a outro 1, segundo a sua capacidade. Talvez você pergunte, por que Deus não deu 5 talentos para um, 5 para outro, 5 para outro? Como eu te falei, Deus não desperdiça nada. Ele dá a medida exata da nossa fé e da capacidade de cada um. Certa vez uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, por que você não nomeia fulano de tal como pastor? Ele ia ficar feliz. Ora, irmãos, você não nomeia alguém para a pessoa ficar feliz. Quando uma pessoa recebe uma nomeação, é porque aquela nomeação apenas confirma algo que já tem sido percebido na vida dela, né? Então não é a nomeação que faz a pessoa, na verdade é a pessoa que alcança a nomeação de acordo com o dom que Deus lhe deu. Então veja, que cada um recebe de acordo com a sua capacidade, tá? E tanto é verdade que, veja, depois o Senhor voltou para prestar contas com aqueles a quem ele havia distribuído os seus talentos, né? Então o que ele tinha dado 5 talentos, voltou e falou assim, Senhor, o Senhor me deu 5 talentos, com esses 5 eu ganhei mais 5, toma o que é teu. O Senhor ficou feliz, falou, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Veio o que recebeu 2, Senhor, o Senhor me deu 2, e eu ganhei outros 2, toma o que é teu. E aquele Senhor ficou feliz. Mas olha que interessante, aqui no versículo de número 24, quando chega aquele que ele só tinha confiado 1. Versículo 24, mas chegando também o que recebera 1 talento, disse, Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, e atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor, mau e negligente servo, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai-o ao que tem 10. No paralelo desta parábola, lá no Evangelho de Lucas, a Bíblia registra que alguém da multidão grita assim, Senhor, mas aquele já tem 10, o Senhor vai dar mais 1. E aí Jesus responde aqui o versículo 29, pois a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Tá? Então, olha o princípio aqui, olha como que Deus sabia a capacidade daquela pessoa de gerir apenas 1 talento. Deus sabia que a capacidade dele era tão pouca para gerir só 1 talento, que o talento que ele recebeu, ele não usou. O talento que ele recebeu, ele não exerceu, ele não multiplicou, né? Ele não multiplicou. Então isso deixou Deus muito bravo. Deus não, o Senhor da parábola, né? Que representa o Senhor, representa Deus. Mas deixou aquele Senhor muito bravo, porque ele falou, você deveria ter dado aos banqueiros. Olha, quando Deus nos dá algo, ele espera que nós multipliquemos aquilo. Quando Deus nos dá uma semente, Ele espera que nós transformemos aquela semente numa árvore, e que aquela árvore dê muitos frutos. Qual ministério Deus tem confiado nas tuas mãos? Qual ministério, qual dom, qual talento Deus claramente colocou na tua vida? E o que você tem feito disso? Deus pedirá contas. Agora, você não pode dizer, mas eu só faço isso, aquele faz isso. Depende. É Deus que distribui os talentos. A grande verdade aqui é que quando nós cuidamos bem do pouco, esse é o princípio, Deus nos coloca sobre o muito. Se nós não cuidamos bem nem do único talento que Deus nos deu, para que nós queremos mais? Agora, por outro lado, veja, o outro tinha 10 já, porque ele ganhou 5, ganhou mais 5. E Deus mandou, o Senhor da parábola mandou tirar daquele que não produziu nada com o talento e dar àquele que já tinha 10. Você entende por que há pessoas no meio cristão que são 1001 utilidades? Aliás, eu não conheço esta palavra sobrecarregado.
no meio cristão. Porque o que eu tenho visto em todos estes anos na presença do Senhor é que quanto mais com excelência você usa o teu talento, mais Deus te acrescenta outros. Teve períodos na igreja que eu acumulava 14 funções e eu dava seguimento a todas elas. Então veja, você acha que alguém pode ficar sobrecarregado? Quem sabe o quanto nós suportamos é Deus. E se Deus nos confiou mais um talento, é porque Ele sabe que somos capazes de gerir mais aquele talento. Se Ele não vê essa capacidade, Ele vai nos manter com aquele talento, o qual, se usarmos bem, nos faremos muito bem. Amém? Então, primeira coisa que eu queria observar aqui é isso. A Bíblia diz aqui em 4:7 de Efésios: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Cada um recebe dom de acordo com a sua capacidade de administrar. Segundo, foi Deus, através de Cristo, que deu os dons aos homens. Agora, eu quero que você preste atenção nessa expressão que é usada aqui no versículo 8. Por isso diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, que é, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Presta atenção, gente. Desceu às partes mais baixas da terra. Aqui nós teremos que entrar um pouquinho aí numa outra área, né? Que não vamos nos aprofundar hoje. Todavia, eu quero que você preste atenção nessa pincelada que eu vou dar. Este texto está nos revelando que quando Jesus morreu, fisicamente, não em espírito, tá? Porque espírito não morre. Fisicamente, aqueles 3 dias que ele ficou no sepulcro, a Bíblia está nos mostrando que ele desceu em espírito nas partes mais baixas da terra, tá? Chamada no grego de Hades ou no hebraico de Sheol, tá? Seol ou Sheol, tanto faz. Muito bem, então Jesus, ele desceu às partes mais baixas da terra. Para quê? Bom, aí existe uma série de interpretações, mas eu quero me guiar aqui pela mais coerente, que faz mais sentido e preenche as lacunas bíblicas. Essa linha de pensamento diz que quando Jesus desceu ao mundo dos mortos, primeiro, acredita-se que até então, até a morte de Cristo, tanto os salvos quanto os perdidos, eles iam para as profundezas da terra, não subia para o céu. Tá? Tanto o paraíso quanto o lugar de tormentos ficavam nas regiões profundas da terra. Isso explicaria o porquê, na história do rico e do Lázaro, em Lucas capítulo 16, do 19 ao 31, era possível o rico em tormentos avistar Lázaro que estava no paraíso. Ora, hoje nós sabemos que seria impossível uma pessoa no inferno ver alguém que está no terceiro céu. Mas na história do rico e do Lázaro, o rico, ele enxerga Lázaro, tá? Então, isso corrobora com esta tese, com esta linha teológica de que o lugar dos salvos ficava nas regiões profundas da terra, assim como o lugar dos perdidos. E esses 2 lugares eram separados por um grande abismo. O que estava salvo não podia passar por lugar de tormentos e nem vice-versa, tá? Tinha um abismo ali. Mas quando esta profecia diz que ele foi nas regiões profundas da terra, lá em Salmo 68, 18, que nós lemos no início, diz que subindo ao alto, quando ele subiu, quando ele ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro. Que cativeiro? O cativeiro dos salvos, que estavam nas regiões profundas da terra e que após a ressurreição de Cristo, tá, foi transferido então para o terceiro céu. E aí Paulo vem nos falar agora, baseado em Salmo 68, 18, Paulo vem nos falar agora que foi neste subir de Cristo, tá? Neste ressurgir, nesse ressuscitar, que ele levou ao alto cativo o cativeiro, foi nesse subir de Cristo que ele deu dons aos homens, tá? Lembre-se que Jesus disse: eu preciso ir, tá? No Evangelho de João ele disse aos discípulos: eu preciso ir, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então Jesus precisou ir para que Deus enviasse os seus dons para nós. E quando ele foi, Deus então permitiu que Cristo derramasse os dons nos homens. Hoje em dia, o lugar que era dos salvos, lá nas regiões profundas da terra, está vazio, mas o lugar de tormentos continua lá. Porém, hoje, os salvos vão direto
para o paraíso. Amém? Então veja bem, Jesus aqui, Paulo aqui, ele disse que no versículo 8, por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, né? Então, depois de explicar essa passagem aqui, esta recitação que Paulo faz da profecia de Salmos, então Paulo ele passa a nos falar quais dons ele deu aos homens, tá? Quais dons ele deu aos homens. Então, está aqui no versículo 11, vê aí comigo, Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, ou mestres, tá? Então, veja aqui, nós temos 5 dons ministeriais: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 dons ministeriais. Agora veja, irmãos, a expressão, ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres. São todos apóstolos na igreja? Não. São todos profetas na igreja? Não. São todos evangelistas na igreja? Não. Apesar de que toda a igreja deve ganhar almas para Cristo, toda a igreja tem a missão de evangelizar, nem todos têm o dom de evangelista, mas pode evangelizar, mas nem todos são evangelistas. São todos pastores na igreja? Não. São todos mestres ou doutores? Não. Por quê? Porque o dom foi dado a uns, o dom foi dado a outros, mas os dons não foram dados a todos, tá? Então, alguém compara esses dons ministeriais com os 5 dedos das mãos, tá? Então imagine que o dedão é o apóstolo, o indicador é o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, tá? Uma pessoa pode ser pastor e mestre? Sim, ela pode ser pastor e ainda ter facilidade para ensinar. Uma pessoa pode ser evangelista e pastor? Pode. Tem pastor que você vê claramente que suas mensagens sempre são evangelísticas. Uma pessoa pode ser profeta e pastor? Pode. Pode. Uma pessoa pode ter mais de um dom ministerial. Mas apenas o apóstolo terá os 5 dons. Então veja, esses dedos, eles não conseguem tocar uns aos outros, mas o dedão toca em todos. Então veja, o apóstolo pode ser profeta, o apóstolo pode ser evangelista, o apóstolo pode ser pastor e o apóstolo pode ser mestre. Somente o apóstolo tocará em todos os dons, tá? Agora, uma coisa importante para nós falarmos a respeito do ministério, os dons ministeriais, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Ninguém se unge. Ministério é dom, é algo concedido por Deus e que se manifesta naturalmente à medida que a pessoa vai se doando na obra do Senhor, tá? Então, eu já vi, irmãos, pessoas se ungirem e não deu certo, tá? Eu conheci uma pessoa que foi muitos anos de uma mesma igreja, mas muito mesmo, eu acredito que talvez mais de 30 anos. Essa pessoa era um excelente obreiro, um excelente pastor auxiliar, mas chegou um dia que ele falou assim: eu estou indo embora. E o meu pastor na época falou assim: mas por que você está indo embora? Ele disse: porque eu cansei de ser o segundo, eu quero ser o primeiro agora, não quero mais ser liderado, não, agora eu quero ser o líder. Meu pastor disse: olha, eu não vejo esse chamado na tua vida, serve a Deus aqui, não, chegou a hora de eu ser o primeiro. Bom, esse era o pensamento dele, né? Ele foi, mas a obra não vingou, porque ninguém pode se ungir, ninguém pode se nomear. Irmãos, aprenda uma coisa no ministério: ou você é enviado, ou você não vá. Se é Deus que está te levantando, então Ele vai fazer alguém perceber o teu ministério, Ele vai fazer alguém perceber este dom ministerial,
e no devido tempo, porque a igreja de Deus tem ordem. Muita gente pensa que na igreja não tem ordem. Muita gente pensa que na igreja não precisa de pastor, não precisa de líder. Não, que a igreja é só ser igreja. Vai nessa, vai nessa. Por que você acha que a igreja de Corinto estava uma bagunça? Porque ninguém mandava e todo mundo mandava ao mesmo tempo. Paulo teve que mandar os seus auxiliares apressadamente, porque até caso de adultério entre enteado e madrasta estava acontecendo. Não, a igreja não precisa, não sei para que pastor, a igreja não precisa de pastor, de líder, igreja, para quê? Para que alguém para ficar mandando ou ficar falando o que a gente tem que fazer? Não, a igreja, ela já é igreja sendo igreja, a igreja tem que ser igreja. Por que você acha que na carta a Tito, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz assim: por esta causa te deixei em Creta, Tito, para que ponhas em boa ordem aquilo que ainda resta, e vás de cidade em cidade, estabelecendo presbíteros em cada igreja. As igrejas de Creta estavam uma bagunça, estavam um falatório, uma zorra. Aí Paulo manda Tito, porque a igreja estava quase destruída de tanto falatório, fofoca, gente falando besteira. Paulo manda Tito para colocar as coisas em boa ordem e para colocar um presbítero em cada congregação. Então veja, gente, só que para você tomar parte nesse ministério, não é você mesmo que diz: a partir de hoje eu sou um apóstolo, a partir de hoje eu sou um profeta. Não é isso. Ninguém se unge, ninguém se nomeia. Preste atenção, gente. Ninguém se apossa de dom. Eles se manifestam naturalmente em nossas vidas, à medida que nós vamos servindo a Cristo. Tá? Então tem muita gente querendo ser o que Deus não lhe deu para ser. Por outro lado, tem alguns que Deus lhe deu dons excelentes, mas estão trocando por um prato de lentilha. Presta atenção nisso. Falando ainda sobre isso, de que ninguém se apossa do dom, ninguém se unge, ninguém se nomeia. Olha o que diz Hebreus, capítulo 5, versículo 4. Hebreus, capítulo 5, versículo 4. Diz assim: ora, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Olha só, ninguém toma para si esta honra. Ser um apóstolo é uma honra. Ser um profeta é uma honra. Ser um evangelista é uma honra. Ser um pastor é uma honra. Ser um mestre é uma honra. Irmãos, é tão honrado que a Bíblia diz que aqueles que dedicam sua vida exclusivamente ao ministério devem ser cuidados com dobrados honorários, tá? Que é um assunto para uma outra ocasião. É uma honra ocupar o altar, é uma honra falar em nome de Deus, é uma honra ter um ministério. Mas veja bem, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como foi Arão. Eu conheci um irmão, muitos anos atrás, e este irmão, ele tinha uma agência de carro. Não vou falar aqui o bairro, nem onde é, mas é aqui em São Paulo. Ele tinha uma agência de carros e ele queria muito assumir uma igreja, ele queria muito ser pastor de uma igreja, mas não lhe confiava, ninguém lhe confiava uma igreja, né? E muitas vezes isso acontece, irmãos, porque realmente a pessoa não tem aptidão para aquilo. Quando a pessoa tem o chamado, o próprio Deus prepara para que as circunstâncias conspirem em favor daquela pessoa. Quando a pessoa tem chamado, né, ela é cheia do Espírito Santo, ela tem sabedoria, ela é humilde, né, tá? Sujeita-se, tá? Sujeita-se à igreja, sujeita-se ao seu pastor, né? Eu aprendi isto, tá? Aprendi isso pela misericórdia do Senhor. Então, mas esse irmão, ninguém lhe dava uma igreja, ele queria muito uma igreja. O que ele decidiu? Ele decidiu vender a agência de carro, vender todos os carros que ele tinha na agência. Ele tinha carro bom lá, ele tinha BMW, ele tinha carros bons. E ele decidiu vender todos os carros e ele mesmo montar a própria igreja. Irmãos, quem viu
diz que ele alugou um salão enorme, comprou aquelas poltronas almofadadas, ele vendeu os carros, vendeu a agência, estava com dinheiro, ar-condicionado, som de primeira, mas ele montou um templo assim, olha, que era o sonho de qualquer pastor, de primeira. Ficou 1 ano e meio, fechou, não conseguiu pagar o aluguel, porque não vinha gente, não entrou gente, Deus não mandou, Deus não confirmou. Então não adianta, irmãos, no ministério, alguém se ungir, se nomear, ninguém se apossa do dom, ou ele vem de Deus, ou o nosso trabalho será em vão. É o que João Batista disse, o homem só pode receber o que do céu lhe foi dado. Se alguém tem, é porque foi dado do céu. Se não tem, não significa que você não possa ter. Sujeite-se a Cristo, sujeite-se à obra e ao seu tempo Deus te conduzirá. Amém? Mas o dom é Cristo que deu, porque está escrito aqui, Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Amém. Agora, qual o propósito dos dons? Por que que Cristo deu os dons ministeriais à igreja? Por que que Cristo chamou uns para apóstolo? Por que que Cristo chamou outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres? Por quê? Talvez você esteja falando, pastor, dá uma explanada no que é cada um desses. Nós vamos, lembre-se que nós dividimos esse tema em 3 partes, tá? Então a gente vai chegar lá. Mas qual é o propósito dos dons? Vem comigo ainda em Efésios 4, vamos ler os versículos 12 e 14, tá? Efésios 4, 12 e 14 diz assim: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Então, primeiro propósito de Cristo ao dar os dons ministeriais à igreja, aperfeiçoamento dos santos. Você acha que vir à igreja é brincadeira? Você acha que vir à igreja, eu não sei para que ficar enfiado todo dia na igreja. Você acha que a gente está perdendo tempo aqui, gente? Enquanto nós estamos congregando, o Espírito do Senhor está nos aperfeiçoando. O Espírito do Senhor está nos aperfeiçoando. E sabe como Ele nos aperfeiçoa? Nas diferenças. Você não vai encontrar uma igreja onde todo mundo pensa igual a você. Obrigado, irmão. Você não vai encontrar uma igreja onde todo mundo seja igual a você. Se tiver, não é igreja, é seita. É seita. Porque na seita você tem que falar tudo, né, a mesma coisa, é seita. Na igreja nós somos diferentes. Pensamos diferentes, mas prevalece a ordem. A igreja é o rebanho de Deus, o Espírito Santo nomeia bispos para cuidar deste rebanho de Deus, e nós nos sujeitamos uns aos outros para que tudo aconteça com ordem e decência. Mas enquanto nós estamos aqui congregando, o Espírito Santo está nos aperfeiçoando, gente. Carne e sangue não entram no reino dos céus, só entrará quem foi trabalhado, moldado, santificado. O que diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, e aqui eu começo a acelerar para te dar um tempo de perguntas ao final. O que está escrito lá em Hebreus 12, 14? Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos. O servo de Deus tem que ter paz, tem que transmitir paz e tem que promover a paz. Se há bagunça, desordem, confusão, não é o Espírito de Deus que está nesse negócio, não. Então, os dons ministeriais foram dados para o aperfeiçoamento dos santos, está aqui no versículo 12. Segundo motivo, segundo propósito, os dons ministeriais foram dados à igreja para o desempenho do ministério, o desempenho do serviço. Irmãos, você verá nas próximas mensagens, nós esmiuçaremos bastante, é o apóstolo que vai e desbrava e abre igrejas. É o profeta que muitas vezes traz aquela palavra de rachar a lenha no meio, é o profeta. Você verá que é o trabalho do evangelista, aquele trabalho de formiguinha que vai trazendo almas para Cristo.
Você verá que é o trabalho do pastor que mantém o equilíbrio, a moderação, tem um bom conselho para o jovem, para o moço, para a moça, para o casal, para o idoso, para a criança. É o trabalho do pastor. Você verá que o trabalho do mestre é importante para manter a igreja em constante crescimento no conhecimento bíblico. Então, o segundo propósito dos dons é o desempenho do ministério, o desempenho do serviço. Conforme os dons se manifestam na igreja, a igreja ela se torna mais igreja. A igreja se torna mais igreja. Infelizmente, hoje tem igrejas que não são mais igrejas. Tem igreja hoje que é escola de luta. Tem igreja hoje que é escola de dança. Tem igreja hoje que é loja de roupa. Tem igreja hoje que é tudo, menos igreja. Mas são os dons ministeriais que fazem com que a igreja desempenhe bem o seu ministério, o seu serviço. O terceiro propósito dos dons, quando Cristo nos deu, foi para a edificação do corpo, está aqui, né? Versículo 12, para a edificação do corpo de Cristo. Os ministérios existem para construir, não para destruir, para edificar, não para derrubar, para unir, não para dividir, certo? Olha o que diz aqui, 1 Coríntios 14, 33. Abra comigo aí. 1 Coríntios 14, 33. Pois Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Tá? Então, os dons ministeriais promovem não a confusão, mas a edificação do corpo de Cristo. E o quarto motivo, o quarto propósito dos dons ministeriais é nos tirar da meninice e produzir em nós a maturidade, como diz aqui no versículo 14, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Gente, todo mundo foi menino um dia, todo mundo. Eu, quando eu era menino, fazia um monte de travessura. E foi cintada, varada, chinelada. Só minha mãe poderia contar o que eu aprontei quando eu era menino. Eu era menino. Hoje, eu sou adulto. Eu penso antes de fazer as coisas. Tenho responsabilidade, né? A mesma coisa na fé. Quando a gente chega na fé, ninguém chega na fé maduro. Não, eu já nasci crente, eu desde o berço sou crente. Não. Todos nós, quando chegamos na fé, chegamos como meninos. Mas qual é o propósito dos dons ministeriais? Nos amadurecer. Mas sabe o que eu vejo? Que na vida de alguns, os anos passam, mas a meninice continua. Os anos passam, mas a maturidade não chega. O que isso significa? Que muitas vezes está fechando o coração para a palavra de Deus e a palavra não está tendo acesso. Isto é um perigo, tá? Isto é um perigo. Tá? Quando nós somos exercitados, quando a igreja é trabalhada pelos dons ministeriais, nós não seremos levados por qualquer vento de doutrina. Você sabe, irmãos, que nós poderíamos, assim, de uma maneira muito grosseira, dividir o mundo cristão evangélico em três: os cristãos tradicionais, os cristãos pentecostais ou pentecostais clássicos e os neopentecostais. Tá? Desses três grupos, as igrejas neopentecostais são as que menos dão ênfase ao estudo e ao ensino bíblico. E você sabia que é justamente nesta ramificação do cristianismo, nas igrejas neopentecostais, que acontecem os maiores absurdos? Você vê muita meninice, muita gente sendo levada por qualquer vento de doutrina. Meus irmãos, em nome de Jesus, deixemos o Espírito Santo trabalhar na igreja. Os dons estão sobre nós. E quando eles se manifestam, e quando eles estão em interação com a igreja, os dons promovem o crescimento e o amadurecimento da igreja. Amém? Agora, irmãos, até quando deveremos usar esse dom? Até quando? Até quando Deus precisará de apóstolos? Até quando Deus precisará de profetas? Até quando Deus precisará de evangelistas, de pastores, de mestres? Até quando? Está respondido aqui no versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Tá? Então, até quando deveremos exercer nosso dom? Até que todos cheguemos à unidade da fé. Você sabe que na igreja nem todos têm fé. Uns têm muita fé, outros têm fé, outros têm pouca fé e outros simplesmente não têm fé. Mas, à medida que os dons vão interagindo com a igreja, culto após culto, mover após mover do Espírito Santo, a palavra vai gerando fé nos corações e vai trazendo a igreja para uma unidade de fé. Quando nós estivermos unidos em fé, a igreja, porque não se esqueça, nós estamos falando aqui da igreja cristã Refidim, mas a igreja, ela é universal. Onde houver lavados e remidos pelo sangue de Jesus, ali o Espírito Santo está trabalhando. E quando o Espírito Santo unificar os lavados e remidos, os salvos, na fé, então os dons não serão mais necessários, nós estaremos prontos para a eternidade. Então, até que nós alcancemos essa unidade da fé, se faz necessário que os dons continuem. Até quando devemos exercer os dons? Até quando os dons se manifestarão? Até que haja o pleno conhecimento do Filho de Deus. Está aqui. Até o pleno conhecimento do Filho de Deus. Não se esqueça que o propósito universal de Deus é fazer convergir a Cristo todas as coisas. E a igreja é um instrumento de Deus para que isso aconteça. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículo 9, diz assim: pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, tão certo como as águas cobrem o mar. Olha o que está dizendo, a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Vai chegar um dia que nós não precisaremos ensinar ninguém a respeito de Jesus, porque todos saberão, a terra se encherá do conhecimento. Mas até que isso não aconteça, os dons devem continuar se manifestando. Até quando devemos exercer o nosso dom? Até quando os dons continuarão se manifestando? Até que alcancemos, diz aqui no versículo 13, a perfeita varonilidade. Ei, mulher, Deus quer que você seja uma varoa perfeita. Ei, homem, Deus quer que você seja um varão perfeito. Jovem, moço, moça, Deus quer que você seja varão, varoa, perfeito. Deus espera de nós a perfeição. Muitas pessoas falam assim, ninguém é perfeito. Isso é verdade. Mas Jesus disse que o nosso alvo deve ser a perfeição. Ninguém deve se acomodar do jeito que está. Não, eu sou assim mesmo, eu sou falho, Deus sabe que eu sou falho, que eu peco mesmo, a minha boca fala o que tem que falar, e você está errado, meu irmão. Você está errado, minha irmã. Podemos não ser perfeitos hoje, mas amanhã temos que estar melhores do que hoje, porque é um processo. Quer ver como que o nosso alvo é a perfeição? Mateus 5,48. Mateus 5,48, diz assim, ó: sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Sede vós, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso... Meu Deus, mas quem que vai ser perfeito como Deus? Ninguém consegue ser perfeito como Deus, é verdade, mas o nosso alvo tem que ser Ele. O nosso alvo tem que ser Ele. É igual aquela empresa, né? Aquela empresa que, vamos supor, ela quer que o funcionário venda 10 mil. Mas se ele der a meta de 10 mil, o funcionário vai vender 6, 5. Então o que a empresa faz? Olha, a meta esse mês é 20 mil. A pessoa, ai meu Deus do céu, como que eu vou vender isso? É 20 mil. Mas a empresa sabe que a intenção dela é 10. E o funcionário trabalha, desespera. O funcionário chega e fala, olha, não cheguei nos 20, cheguei nos 12, 13. A empresa fala, tá ótimo, tá ótimo. O funcionário fica até feliz, porque na verdade a empresa queria 10, mas se ela falasse 10, o cara ia vender 6. Então fala 20, o cara vender 10, 12, 13, entendeu?
O reino dos céus é algo semelhante. Se Jesus falasse assim, tudo bem, eu sei que vocês são pecadores mesmo, imperfeitos, não vou exigir muita coisa de vocês, meu Deus do céu, o negócio ia descambar. Mas o que Jesus faz? Jesus sabe que nenhum de nós seremos perfeitos como nosso Pai, mas Ele estabelece como meta: temos que ser perfeitos como o nosso Pai que está no céu. Se o Pai perdoa, perdoemos. Se o Pai abençoa, abençoemos. Temos que ser perfeitos como nosso Pai que está no céu, amém? Então a Bíblia chama isso de varonilidade, tá? Varonilidade perfeita, aqui no versículo 14, tá? Não, versículo 13, desculpa, versículo 13. A varonilidade, tá? A varonilidade de Cristo é a que nós temos como meta, que é alcançar. E a medida da estatura de Cristo. Você sabia que no final das contas, todos nós seremos semelhantes a Cristo? Não digo no sentido de sermos filhos legítimos de Deus, porque nós somos filhos pela adoção, tá? Também não estou falando no sentido de sermos divinos, como Cristo é divino, a segunda pessoa da divindade, não. Mas seremos semelhantes a Ele, no aspecto, na natureza, tá? Primeiro que Cristo já ressuscitou num corpo glorificado, o mesmo corpo que nós receberemos na ocasião do arrebatamento, tá? E depois, irmãos, que Cristo, Ele se tornou superior aos anjos. E quando nós ressuscitarmos com os nossos corpos glorificados, nós também nos tornaremos superiores aos anjos. Agora não somos, porque estamos caídos pelo nosso pecado. Olha que interessante que diz aqui, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Olha que interessante, né? Nós já somos filhos de Deus. Deus já nos comprou, já nos adotou. Mas quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a eles. Aí os dons não serão mais necessários. Aí os ministérios terrenos que nos foram concedidos pelo Espírito Santo, né, para exercer aqui na terra, esses ministérios cessarão, porque nós estaremos num outro patamar que não necessita mais de aperfeiçoamento, tá? Então, o que nós falamos nesta noite, irmãos, a respeito dos dons ministeriais? Que cada um recebe o dom na medida que Deus sabe que você tem a capacidade de gerir, de administrar. Se você fizer bem o que Deus lhe confiar, Ele vai te confiar mais, e cada vez mais. Mas se você agir com negligência, até o que você tinha, Deus vai tirar de você. Tá? Nós vimos isso hoje na parábola dos talentos, Mateus 25. Vimos também que é Deus que dá dons aos homens. Tá? Deus. Ninguém toma para si, ninguém se unge, ninguém declara eu sou isso ou aquilo, não. É Deus que dá o dom e Ele se manifesta na pessoa. Tá? Vimos que nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos são evangelistas, nem todos são pastores, nem todos são mestres. Mas que todos esses existem para o aperfeiçoamento dos santos, o desempenho do ministério, a edificação do corpo de Cristo e para que não sejamos mais meninos. Tá? E vimos também que esses dons durarão até que alcancemos a varonilidade perfeita, a estatura perfeita de Cristo. Tá? Então, meu querido, arregace as suas mangas. Arregace as suas mangas. Algumas pessoas falam, pastor, eu ainda não descobri meu dom. Eu não sei o que Deus quer de mim. É simples. Envolva-se na obra. Faça o que você mais gosta de fazer na obra. Se você estiver fazendo o que você mais gosta, você já está cumprindo o teu chamado. Mas à medida que você faz melhor ainda, Deus ele vai revelando em você o teu dom. Tá? Há uma maneira, há uma graça, há um favor sobre nós que Deus colocou para que nós enfrentemos o inferno e vençamos no mundo espiritual. Irmãos, eu creio que se nossa igreja der liberdade para o Espírito Santo, Deus começará a fazer manifestar em nosso meio estes dons. Que eles não sejam motivos de disputa, que não sejam motivos de competição ou discórdia, pelo contrário. Deus conhece os seus servos e considerará cada um
de acordo com o tamanho da sua fé. Que Deus te abençoe. Esta é a primeira parte sobre a palavra de dons ministeriais. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade de falar sobre este assunto nesta noite. Eu creio, meu Deus Todo-Poderoso, que em algum momento, de alguma forma, o Senhor tenha falado ao coração dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Pai querido, que isto possa enriquecer a igreja e fazer de nós, Pai, um corpo espiritual, prontos a exercer aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém.